Você gostaria de vencer de uma vez por todas esse negócio chamado medo de falar em público? Então faz assim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o segredo para acabar com isso. Bom, meu nome é Lucas Caê, sou especialista em comunicação em público. O objetivo é te ajudar, te ensinar a dominar, vencer a timidez de uma vez por todas e se livrar dela. Bom, uma das coisas que são mais recorrentes na vida das pessoas é esse negócio chamado de medo de falar em público. Várias pesquisas ao redor do mundo, tem uma pesquisa britânica, uma pesquisa lá da Austrália, uma pesquisa australiana e uma pesquisa aqui mesmo do Brasil, feita pela Você SA, que mostra que aproximadamente 1/3 da população mundial tem pânico, medo desse troço de falar em público. Mas vamos entender profundamente o que significa isso? Por que a gente tem medo? O que é o medo? O medo, na verdade, ele é uma emoção base, ele faz parte da sua constituição pessoal. Você não consegue eliminar o medo. Existem dentro de você 5 emoções bases, algumas teorias, que é alegria, raiva, nojo, tristeza e o medo. Ele é fundamental para te ajudar até mesmo a sobreviver. Pense que o medo é um ponto de sobrevivência. E se você está vivo e me assistindo agora, é porque graças ao medo, a emoção base, medo, pode fazer com que você sobrevivesse. Porque é o medo que te faz, muitas vezes, não atravessar a rua num lugar movimentado e, cometer alguma besteira. É o medo que muitas vezes te impede de tomar uma decisão que vai colocar você em risco, seja a sua saúde física, mental, até mesmo nos teus relacionamentos. Então, o medo ele é importantíssimo. Como assim o medo é importantíssimo? O medo ele te ajuda a sobreviver. Mas por que então nós temos medo de falar em público? A grande sacada é que nós não temos medo de falar em público. O que nós temos é o medo do que o público pode falar sobre nós. Então perceba que o medo é uma outra coisa e o falar em público é uma outra questão. Muitas vezes nós levamos uma vida, quem está tímido, sabe o que é isso? Quando você tem uma situação específica em que você precisa se expressar, você precisa se comunicar, você fala, ai meu Deus, lá vai eu, as pessoas vão me olhar, o que vão estar pensando, e se der um branco? Dá aquela dor de barriga, ansiedade, você fica ruborizado, todo vermelho e você evita essa situação. Mas por que você evita essa situação? Perceba que o teu organismo, o teu cérebro, ele está te protegendo. Olha, muitas vezes nós fomos eu gosto de falar muito da primeira infância, que acontece do 0 aos 7 ali, porque ela é fundamental para formar o nosso negócio chamado sistema de crenças, ela é fundamental para formar o nosso caráter e é ali que a gente tem algumas experiências que vão nortear a nossa vida, sim, como um todo. E pode ser que em algum momento, alguma fase da sua vida, lá nessa primeira infância, você teve uma situação específica. E foi essa situação específica que gerou o que eu chamo de ferida emocional. Como assim? Bom, eu gosto muito de contar a minha história, que é quando que eu acredito que eu me tornei uma pessoa tímida. O que aconteceu? Qual foi o evento? Eu sou do interior do Paraná e os meus pais me levavam desde pequenininho para a igreja. E lá na minha igreja tinha um período, um dia, não sei se era uma vez por mês, uma vez por semana, isso eu não recordo, era bem pequenininho mesmo, que nós tínhamos que ir lá na frente ler os salmos, declamar salmos. Eu era da turma tinha os maiores e os menores, eu era da turma dos menorzinhos. E os menorzinhos, o cara lá, pastor, ancião, sei lá o que ele era, ele falava, lia e a gente repetia, ele declamava. E tinha os maiorzinhos que tinha a missão de casa de decorar todo aquele texto ali, ir lá e declamar diante de toda a congregação. Pois bem, teve um dia, estava lá eu, meu pai e minha mãe, e chegou lá um momento, ela chamou, vem aqui, vamos as crianças, vamos ler o salmo, tal, e meu pai falou assim, vai lá. E eu prontamente fui, como toda criança, espontânea, quer realmente participar das coisas. Porque ninguém nasce tímido. Nós vamos nos tornando tímidos ao longo da nossa vida, da nossa carreira. E lá vai eu, lá para frente, ler esses salmos. E quando eu chego lá,
tá? E não é que era o dia dos maiores. Eu não deveria estar lá, não era a minha vez. Exatamente. E naquele momento o cara lá da frente falou assim, eu não sei se ele falou dessa forma, eu não sei exatamente, é como eu me recordo. Eu não sei se ele teve a intencionalidade, eu acredito que não, mas não é, a comunicação não é o que você fala, a comunicação é o que as pessoas entendem. E naquele momento eu entendi da seguinte forma, sai daqui menino, hoje não é o seu dia. E quando eu recebi aquela informação, eu olhei pro lado, vi que os garotos estavam me olhando, eu fechei, vi aquele sentimento de vergonha e eu comecei a caminhar, voltar pro meu lugar, vi que as pessoas estavam me olhando e claro, comecei o quê? Comecei a chorar. Comecei a chorar e daí quando eu chorava as pessoas me olhavam ainda mais e até aquele momento eu me escondi atrás do meu pai. Eu brinco que eu não me escondi atrás do meu pai, eu me escondi para a vida. Por que eu contei essa história para você? Já contei ela diversas vezes, mas não é a história em si, não é só o fato. Cada um, você provavelmente deve ter passado por uma série de situações que pode ter ocasionado uma ferida emocional. Uma situação de exposição, uma situação de ridicularização, uma situação de abusos verbal, emocional, sexual, que infelizmente é muito comum, infelizmente, tá? E essa situação te gerou uma ferida emocional. E essa ferida emocional se torna como um elemento também de proteção. Como assim de proteção? Vamos lá. Imagine lá, por exemplo, essa situação foi em público. Eu fui ridicularizado, eu me senti mal, envergonhado diante de uma série de pessoas. Imagine que eu vou ter uma outra experiência, tá? Passaram-se, 2 anos. O Lucas devia ter 5 anos quando isso aconteceu. Com 2 anos, com mais 2 anos, com 7 anos, a professora pede para eu ir lá na frente. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Aquela experiência lá de trás, ela serviu como base para construir uma camada de proteção, porque eu vivi aquilo lá atrás. Então, todas as vezes que o meu cérebro percebe que eu estou vivendo a mesma cena, ele vai disparar um alerta. O medo serve para isso, esse sinal de alerta. Não tem, por exemplo, a gente está aqui na Atos agora, está tendo uma reforma aqui. Tá o pessoal aqui restaurando, né? Já tem hidrantes aqui, mas está tendo uma reforma nessa parte aqui de segurança dos hidrantes aqui da Atos. Trocando sensores, colocando sensores mais modernos e tudo mais. Tudo isso para que se um dia, Deus quiser, isso nunca vai acontecer qualquer situação, esse sensor vai disparar e vai fazer com que a gente consiga controlar melhor esse sinistro, esse incêndio e tudo mais. O medo é esse sensor. O medo é um sensor interno que você não tem como eliminar ele. Esse sensor, ele está dentro de você. Por isso que muitas vezes a gente tem esse medo de falar em público. É o teu sensor te protegendo. Tá? Então vamos lá, Lucas tinha 5, aconteceu o fato, Lucas agora tem 7 e a professora chama ele para ir lá na frente. O que vai acontecer? O meu cérebro, tá? Que é meu sistema operacional, vai acionar aquele sensor e falar assim, cara, não vai lá que vai dar ruim. Não vai lá que as pessoas vão rir de você, não vai lá que você vai chorar de novo. Você vai ter que... Cadê teu pai? Teu pai não está aqui, como é que você vai se esconder agora? Vai esconder atrás, debaixo da saia da professora? O que você vai fazer? Não faça isso! Proteção. Então, de certa forma, o medo te protege. O medo te protege de falar em público. Só que existe uma coisa aqui. Aquele garotinho lá de 5 anos de idade, ele cresceu, assim como você. Quantos anos você tem? Tá? Me diga aí, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Quantos anos você tem? Há quantos anos você se considera uma pessoa tímida, travada? Eu digo sempre que quem é tímido não é só na hora da comunicação que fica impossibilitado. Quem é tímido acaba tendo a sua vida destravada, a sua vida travada em diversas áreas. Tá? Comente aí quantos anos você se considera uma pessoa tímida. Então, você vai fazendo com que esse medo, ele não só seja um sensor de proteção, mas esse medo que foi ocasionado lá por uma ferida emocional lá no passado, sirva como um fator limitador. Então, você deixa de viver diversas outras coisas, porque aquele sensor fica acionando de uma forma automática e você não consegue evoluir. E daí vive assim, tímido, se escondendo atrás de diversas coisas. Tá, mas vamos lá então. Como que a gente
Como que a gente faz? Sabe, o verdadeiro medo, então, não é o medo de falar em público. Nós temos medo que o público pode falar para a gente. Eu queria fazer uma base científica para te ajudar sobre essa questão da ressignificação. Uma vez que eu não tenho como voltar lá, né? Até agora não inventaram, né? Ou seja, eu não sou o Flash que consegue voltar no tempo ainda, mas eu não consigo voltar lá quando eu tinha 5 anos de idade para mudar ali aquele fato do meu passado e, consequentemente, alterar a minha linha do tempo do futuro. Isso não tem como. Passou, já era. Foi um fato que aconteceu. Então, por isso, se eu não tenho como voltar no tempo para mudar o meu passado, mas eu posso compreender o meu presente e melhor planejar o meu futuro. Como assim? Com essa palavra chamada ressignificação. E para isso, quero apresentar para você um cara chamado Viktor Frankl. Tá? Quem é Viktor Frankl? Viktor Frankl é um judeu que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz. Tá? Ali, ele perdeu diversas pessoas. Perdeu a esposa, filho, os pais. Sabe esse tipo de pessoas não tão importantes? Ele tinha todas as... não vou chamar de... né, porque não é desculpa. Todas as justificativas reais para falar assim... eu desisti da vida, não tem mais sentido eu viver. Por que eu vou viver se eu perdi todas as pessoas que eu amo? Justo dentro de um holocausto, que é uma das maiores atrocidades da história da humanidade, lá ele perdeu todo mundo. Só que quando ele sobreviveu aos campos de concentração, por alguns fatores, e um deles foi o que levou ele a ser quem ele é hoje, tá? Ele sobreviveu e foi para os Estados Unidos, como muitos judeus que sobreviveram a esse massacre. Lá, ele chegou e montou um negócio, um conceito de psicologia chamado logoterapia. O que é logoterapia? Tá? De forma bem sintética e prática. Diferente da psicanálise, a psicanálise vai querer fazer você voltar lá no passado, né? Vai lá, o que você sentiu, como que você estava, tal. Você fica ali distante do seu psicanalista e você vai encontrar, foi lá, eu sei quem que provocou isso em você, foi lá o pastor, foi lá o ancião, seja lá quem for, foi aquela pessoa. Achamos o culpado, pronto, achamos o culpado. Por isso que tem aquela famosa frase, né? Freud explica, mas não resolve, tá? Nada contra, sem entrar aqui em confronto com os psicanalistas. Mas, diferente de Freud, que encontrava ali a causa, a raiz, como um grande arqueólogo que vai escavando e capum, ele acha uma peça ali arqueológica e limpa ela e coloca dentro de um museu para que todos possam apreciar. Tá? O Viktor Frankl, dentro da logoterapia, ele não está assim tão interessado no seu passado. Não que ele não importa, mas o foco não é o passado. O foco é o quê? O futuro. E eu acredito muito nisso. Quando eu desenvolvi a metodologia Ikigai, o Viktor Frankl é uma base muito grande de pesquisa para que eu pudesse ajudar as pessoas a ressignificarem as piores experiências que elas haviam passado em suas vidas. Lucas, quais experiências? Eu peguei experiências de abuso sexual, eu peguei experiências de estupro, eu peguei experiências de mulheres que tinham sido agredidas pelos seus maridos, de homens que tinham sido abusados sexualmente. Sim, ó, altas histórias de tragédia. Histórias essas que as pessoas podiam pegar como uma justificativa para falar assim, minha vida é assim por conta dessa situação, tá? Mas Viktor Frankl, como fala de futuro, diz assim, a dor, ela não está no que aconteceu com você. A dor, ela está no que você fez com aquilo que aconteceu com você. Deixa eu repetir. A dor, ela não está naquilo que aconteceu com você. A dor está no que você fez, na tomada de decisão que você vai ter a partir do que aconteceu com você. Bom, eu não sei qual é a ferida emocional que aconteceu contigo. Eu não sei qual foi o fator gerador. E eu demorei muitos anos para entender que foi esse gatilho, foi aquela ferida que me impossibilitou de viver diversas coisas na minha vida até os 14 anos de idade. Então foram ali alguns anos bem trágicos. Prontamente minha mãe tomou uma decisão e me matriculou no curso de teatro, coisa que revolucionou a minha vida como um todo. Mas
Se a gente não tomar uma decisão de ressignificar de verdade aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente passou, dificilmente você vai ter uma vida com coragem, sabe? Coragem é uma atitude da vida, não é só para falar em público. Sabe? Pessoas tímidas, elas têm, infelizmente, um bloqueio em diversas áreas. São pessoas muito mais atrofiadas, muito mais fechadas dentro de si. São pessoas que não encaram a vida como ela realmente é necessária, como é preciso. Bom, o que a gente precisa fazer então? O Viktor Frankl escreveu até um livro, que é uma sugestão de leitura para você, chamada Em Busca de um Sentido, que ele trabalhava o cérebro dele. Quando ele estava lá em Auschwitz, tá? Trabalhava o cérebro dele, já projetando para esse futuro que ele gostaria de viver. Mudou totalmente a realidade, estava uma realidade horrível, né? Uma atrocidade, gente morrendo, e ele ainda assim, dentro do cérebro dele, ele começou a projetar. Gente, é muito mais do que um pensamento positivo. Isso, em termos técnicos, é neuroplasticidade, é você moldar o seu cérebro para a realidade que você quer viver. A realidade que você pensa, projeta aqui é a realidade que você vai viver na prática. Isso não é misticismo, não é nada. Isso é ciência também. E claro, tem um fundo teológico dentro desse processo. Agora, como assim que eu preciso fazer então? A gente não pode voltar no passado, mas a gente pode buscar um sentido. A gente pode ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo signo ou um novo significado por aquilo que foi ruim que aconteceu comigo. Vamos lá pegar a minha história. Aquela história do menininho de 5 anos que estava lá, que chorou, que escondeu dentro da igreja, demorou muito tempo, mas eu venci essa jossa chamada timidez. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para você. Então eu peguei daquele fato ruim, algo muito negativo, e transformei em algo que impulsiona a minha carreira, dá sentido na minha vida e direciona o meu trabalho, as minhas ações, ajudando pessoas como você a superar e dominar a timidez de uma vez por todas. Ou seja, estou ressignificando. Gente, deixa eu desenhar algumas coisas aqui para você, né? Por que esse flip chart aqui? Até agora você não fez nada com ele? Existem 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que fazem assim nas suas histórias. Sabe? O que acontece? Elas colocam um ponto. O Lucas lá, quando eu tinha 5 anos, foi na igreja, e lá o pastor brigou com ele. Tem ódio de igreja, agora não vou nem na igreja mais. Meu Deus, eu nunca mais quero falar em público. Isso aconteceu um ponto com você. Você deu um ponto final na sua história. Você não deu um ponto final na sua vida. Geralmente pessoas tímidas, elas colocam um ponto. Por quê? Porque pessoas tímidas, elas têm uma história, às vezes, traumática, uma situação, e às vezes essa situação traumática não precisa ser uma catástrofe, tá? É alguma situação exposição. No colégio, alguém que falou alguma coisa para você, uma frase que entrou de uma forma que você não tinha maturidade ainda na época para entender de fato e tomar a melhor decisão, e aquilo entrou lá na sua alma e hoje opera no seu nível inconsciente, coisa que a gente vive atualmente. Só que quando a gente coloca um ponto final, não tem mais o que fazer. Por isso que eu bato muito na tecla de que você não é tímido, você está tímido. Uma vez que você fala assim, eu sou tímido, ponto final. Eu não tenho mais o que fazer por você. Aí nem Deus pode fazer algo por você se você não quiser mudar. Quando você coloca ponto final, acabou. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que você realmente ressignifique essa sua história. Que você realmente mude seu padrão, seu modelo, sua forma de pensar, sendo que é possível sim desenvolver, romper com a timidez e depois desenvolver uma habilidade de oratória. Então, eu convido você a não só colocar um ponto final na sua história, mas fazer o quê? Uma vírgulazinha assim, não ficou tão bonitinho assim, tá? Um dos melhores dons meus não é desenhar, mas vamos lá, colocar uma vírgula. Como a gente coloca uma vírgula, sabe? Puxa, o Lucas lá tinha 5 anos de idade, foi um cara mau, sim, um boçal grosso, né? E tocou a criança lá da frente, vírgula, mas ele sofreu, chorou muitas vezes na infância, ainda na adolescência, sofreu demais para fazer amigos, mas teve um dia que ele resolveu se matricular num curso de teatro
E a partir daquele momento, ele começou a desenvolver uma habilidade de comunicação, ressignificando. O teatro só não me ajudou a ser um ator profissional, mas me ajudou a me entender como ser humano, vírgula, mas lá atrás eu resolvi mudar, mas eu era tímido e passei. Meu convite aqui para você hoje é realmente fazer o que? Uma vírgula para ressignificar de uma vez por todas esse negócio chamado medo de falar em público. Que significado eu quero dar para isso? Tá, muito bom. Mas o que eu ganho perdendo esse medo? Sabe? Você ganha liberdade. Você ganha, sabe, essa coisa de liberdade de expressão? Não adianta nada você ter liberdade e você não expressar ela. A coisa mais triste que existe é você ver pessoas livres, mas aprisionadas mentalmente. E a questão da timidez é sim uma prisão que impede você de viver em estado de plenitude, impede você de viver aquilo que você sonha, aquilo que você gosta. Agora, como que eu tenho que mudar isso? Então vamos lá. Nosso sistema de crenças, ele é formado pela seguinte coisa. Nós temos aqui, ó, nós temos isso. Estou resumindo. O que é esse daqui? Isso aqui é o seu modus operandi, ou seja, o seu sistema de crenças, que é o teu sistema de crenças é a forma como você pensa. O teu sistema de crenças é a forma que você realmente executa as suas coisas e toma as suas decisões. Nós somos homo sapiens, ou seja, seres pensantes. Tudo começa na nossa vida com um pensamento. Por exemplo, você foi convidado para fazer uma abertura de um evento, falar e pedir a sua opinião em público. Ali você não precisa nem estar em público, 1.000 pessoas, 300 pessoas, não. Pode ser ali numa cela, num grupo menor, as pessoas pedem a tua opinião, fazem assim, Flávia, o que você pensa sobre isso? Ou tá todo mundo se apresentando, né? Você chega num evento, vai participar de um treinamento e daí o instrutor chega lá e fala assim, eu gostaria que você falasse seu nome, a idade que você tem e um sonho que você possui na vida. Você fala, ai meu Deus do céu, que desgraça, esse treinamento é interativo, eu tenho que falar, e você fica sofrendo até chegar a tua vez. Então, porque gerou o quê? Um pensamento em você que você precisa estimular, concluir uma resposta. Só que este pensamento aqui vai gerar o que em seu corpinho? Ele vai acessar as suas emoções ou seus sentimentos. Todo pensamento produz dentro de você um sentimento. Que daí é aquele sistema de alerta que eu falei para você lá no começo, né? Como o sistema aqui de hidrante aqui da escola anti-incêndio. Então você foi convidado, vai para dar uma palestra, fazer um treinamento, para falar em público, você está numa situação de exposição, você tem esse pensamento, daí vem o sentimento. Que sentimento é esse? Aqui que vem o medo, aqui que vem a ansiedade, aqui que vem a angústia, aquela dor de barriga, aquele sentimento de fugir, aquele sentimento de você enfiar a cabeça debaixo da terra e nunca mais ver, aquele sentimento de desaparecer, aquele sentimento que pode te dar um branco, aquele sentimento e manifestação física já de taquicardia, sudorese, ruborização, porque nós somos seres emocionais. Não tem como eliminar isso. Por isso não tem como eliminar o medo, tá? Não tem como eliminar o medo. O que eu tenho que fazer então? Tenho que começar a entender por que o meu sistema de crença opera, o que está acontecendo que está disparando aquele sensor lá contra o incêndio. Porque funciona assim, se você tem um pensamento de que você precisa falar em público e esse pensamento ele é negativo, quais são os sentimentos que você vai ter? Óbvio que é negativo também. Você tem pensamentos ruins, as suas sensações vão ser piores ainda. Agora daí você tem que falar, né? Daí o quê? Não tem como fugir, você vai ter que falar lá. Daí você fala diante de algumas pessoas e provavelmente essa sua forma de falar, ela não vai ser tão produtiva, não vai ser tão boa assim, você vai talvez gaguejar, vai ficar vermelho, vai tropeçar nas palavras, aí você vai ter uma ação, pensamento, sentimento, ação. Essa ação vai ser meio assim, a boca, né? Por isso que muitas vezes pessoas que são tímidas, elas se ficam tímidas por muito tempo, porque elas não entendem esse processo. Elas não entendem porque ela vai lá falar, não vai falar bem, daí vai fazer o quê? Essa ação que não foi tão boa assim, vai provocar em você o quê? Um resultado. O resultado de um tímido falando.
Qual é o resultado de um tímido passando uma entrevista de emprego? Qual é o resultado de um tímido chateado, magoado com alguém ali no relacionamento? Esposa, filho, seja lá quem for, chefe, e vai abrir o coração. Às vezes é um desastre, porque ele guarda. Quando fala, ele não tem habilidade para falar. Ele não fala, ele vomita nas pessoas. E daí o resultado é pior ainda. E esse resultado que não é bom, vai fazer o que com você? Vai levar lá pro seu pensamento. Vai assim, realmente, olha só, eu sou uma desgraça, eu não sirvo para falar em público, meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo vencer isso. Isso é muito difícil. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, né, dona Gabriela? Funciona mais ou menos nesse formato. Eu chamo isso daqui de ciclo vicioso do capeta. Por quê? Porque ele fica te aprisionando, fica te alimentando, fica te amarrando mentalmente por uma série de coisas. Um certo tempo você fica literalmente travado. Literalmente travado. Tá. Pensamento, sentimento, ação e resultado. Isso daqui você precisa mudar. Como que eu preciso mudar? O que eu faço para mudar? Olha, eu tô quase há meia hora aqui falando para você. Falando de um monte de coisa para chegar nesse ponto primordial. Que é o como que eu mudo. Começa a mudar o meu sistema de crenças. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é esse daqui, ó. Você precisa identificar o que aconteceu com você. Sabe? Eu não quero que você vá lá falando, não precisa fazer regressão, não é nada disso. Tá? Por favor. Mas pegue um papel e uma caneta e comece a colocar no papel feche seus olhos assim, sabe? Faça um processo de mindfulness antes. Respira, né? Respira 3 vezes pelo nariz e soltando pela boca. Sinta o ar entrando. Assim, cara, eu preciso mudar isso. O que será? Teu cérebro vai acessar. O que será que aconteceu comigo? Qual foi a experiência? Qual foi a experiência que me gerou essa situação, me gerou esse trauma, que gerou essa timidez? Qual foi a possível experiência? Ok. Você começa a anotar no papel, puxa, foi aquela vez o pastor, foi quando a professora brigou comigo, foi quando a Maria e a Flávia riram de mim, quando eu mostrei a cartinha de que eu estava apaixonado pelo Gustavinho, lá no jardim da infância. Sabe? Essas situações, ou não, foi meu pai que gritava demais com a minha mãe, meu pai era rude com a minha mãe, gritava o tempo todo, isso foi me travando, os meus pais só brigavam dentro de casa, era panela voando, palavrão mandando para aquele lugar, ou você ouvindo que durante a sua infância você não ia ser nada, sabe? Essas palavras pesadas. Identifique. Se você chorar nesse momento, tudo bem, bora. A gente, para mudar uma ferida, a gente precisa limpar ela. Não tem outro jeito, tá bom? Uma vez que eu identifico, agora você precisa fazer o quê? Você precisa fazer isso daqui, ó. Você precisa tomar uma decisão, mas não é qualquer decisão. Você precisa tomar essa decisão aqui, ó. Uma decisão definitiva. Por quê? Porque, cara, não tem como mudar o que aconteceu contigo. Infelizmente. Se pudesse, juro que eu gostaria. Mas eu não consigo voltar lá. Nem você. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode planejar melhor o seu futuro. Não ser uma pessoa travada, tímida. Você rompa isso de uma vez por todas. Então você precisa tomar uma decisão definitiva sobre o que você vai fazer sobre aquele fato que aconteceu com você. Aqui, ó, mora o trampolim da ressignificação. A ressignificação não é um conceito, a ressignificação não é um sentimento. Ressignificação é uma decisão. Ressignificação é eu quero mudar essa história. Eu quero colocar uma vírgula no que aconteceu comigo. Eu quero evoluir. Eu sei que aconteceu, foi difícil, mas eu quero fechar isso daí. Sabe, tipo cicatriz. Eu tenho uma cicatriz só. Aqui, na verdade, eu tenho outra, né? Agora, depois eu fiz uma cirurgia aqui. Mas, vamos lá. Eu tenho essa cicatriz aqui, ó. Eu lembro o que aconteceu. Doeu pra caramba, meu Deus. Como doeu? Como sangrou. Mas hoje eu tenho a marca, eu posso tocar nela que não dói. Ressignificação é isso. Não vou apagar, não estou fazendo uma lavagem cerebral em você.
sabe? Não estou mudando. Não, é você saber o que aconteceu contigo conscientemente e quando você toca, fala do assunto, isso não dói mais, isso não traz nenhum sentimento. Você tem a lembrança, mas você não fica ressentindo aquele passo. Quando você tomar uma decisão definitiva sobre o que você quer fazer com aquela história que você identificou, se você quer continuar lá no seu passado ou não, senão, cara, chega, não quero mais. Aconteceu isso comigo, foi difícil, mas eu quero mudar, quero tomar uma decisão, quero largar esse sentimento, quero ressignificar ele, fazer daquilo que aconteceu comigo, ruim, que não foi legal, algo que possa me ajudar. Sabe, uma jornada do herói, você pega aquilo que foi o seu pior medo, a sua pior história e transforma aquilo no seu maior êxito. É o que acontece comigo na minha carreira em relação à timidez. Exatamente isso, só que tive que tomar uma decisão um dia. E eu contei com a ajuda de uma pessoa. A minha mãe foi minha mentora que me matriculou no curso de teatro. Talvez você não tenha ninguém para fazer isso, tá? Então, ou não tinha, né? Agora você tem eu para te ajudar dentro desse processo a como dar esses primeiros passos. Eu estou aqui disposto a pegar na sua mão para te ajudar a evoluir. Agora, quando você toma uma decisão, aí tem uma coisa um pouquinho mais desafiadora. Qual é ela? Você vai ter que se... Até escrevi em vermelho aqui, então para destacar. Você vai ter que perdoar. Como assim perdoar? Que papo é esse? Você está aqui falando esse vídeo, tem que falar que tem que perdoar? Sim, duas coisas. Primeiro, você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar sobre a autocobrança que você tem sobre você. Sobre a barra de exigência, a barra do perfeccionismo, a barra do por que você não consegue, por que eu sou assim, por que eu permiti que isso acontecesse, por que aquela pessoa, por que eu deixei ela fazer, por que eu deixei que ela me tratasse dessa forma, por que eu não parei, por que eu não fiz uma outra coisa, por que eu não dei, sabe? E esse chicote, ele não vai te levar a lugar nenhum. Aprenda uma coisa, você cometeu os erros necessários para você chegar até aqui. Então, esse sentimento de se auto-perdoar por tudo que aconteceu contigo é o primeiro ponto que você tem que vencer. É mais difícil se perdoar do que perdoar as pessoas. Não que não seja importante, não que seja necessário, porque esse é o nosso segundo passo. Sabe, eu nem lembro o nome das pessoas que gritou, que falou comigo, aquele pastor, aquele tipo de coisa. Nem me passa pela cabeça, porque foi totalmente ressignificado. Só que às vezes para você, e esse exercício realmente de fechar os olhos e lembrar, identificar, você vai ter que tomar uma decisão definitiva. Tá ok. Eu quero que você realmente fale em voz alta. Perdoa tal pessoa, perdoa tal situação, porque isso aqui é uma tomada de decisão definitiva para ressignificar aquele fato que aconteceu lá atrás, não importa quando, quem ou como foi. Lembra de Viktor Frankl? A dor não está naquilo que aconteceu com você, a dor ela está no que você fez com aquilo que aconteceu com você. Feito isso, identificou, tomou uma decisão, perdoou as pessoas, vamos ressignificar esse medo de falar em público? E claro, agora você vai ter que fazer o quê? Você tem que agir. Porque isso não é só um sentimento, você tem que ter uma ação. Até aqui, nós estávamos ressignificando os teus sentimentos. Tudo isso daqui serve para aquele sinal de alerta automático que o teu organismo dispara todas as vezes que você precisa se expressar, falar em público e tudo mais. Isso daqui, tá? Dentro desse quadrante aqui, que é o ação, é o agir, é ter coragem. E entenda uma coisa, nós como seres humanos, nós temos às vezes uma mania equivocada de querer que tudo comece grande. Você acredita que a sua primeira palestra, que a sua primeira aula já tem que ser um blaster mega hiper sucesso, que tem que estar todo mundo te aplaudindo em pé, que você vai falar e as pessoas, nossa, que oratória linda que você tem, meu Deus do céu, quer vir dar uma palestra num simpósio? Calma, vamos com calma, sabe? O poder do pouquinho, dê um passo por vez, sabe? Tenha paciência com você. A gente vive uma sociedade que tudo tem que acontecer rápido demais, tudo tem que dar certo da primeira vez. Isso não existe, isso é uma falácia. Tudo tem o seu tempo. Então dê um tempo determinado para que você consiga começar a desenvolver. E o primeiro ponto é agir. Aí sim você vai desenvolvendo a sua habilidade de falar em público. Fez sentido esse vídeo para você? Olha, eu trouxe muita coisa rica aqui que eu desenvolvi em diversas outras áreas.
para que você pudesse entender o que é um processo de ressignificação. De uma forma específica, a gente está falando de ressignificação do medo de falar em público. Se você conhece alguma pessoa que precisa ressignificar qualquer outra situação, por favor, compartilhe esse vídeo com ela, deixe seu comentário aqui, é muito importante. Eu tenho um grupo no Telegram chamado Dominando a Timidez. Lá eu posto todos os dias conteúdos, insights sobre comunicação, sobre como dominar. O meu objetivo aqui é destravar a sua vida, a sua carreira, para que você possa realmente viver tudo aquilo que você sempre sonhou.